Eles disseram, você é forte, Cecília. Sabemos que dará conta disso tudo sozinha. Dessa vez não haverá patê de frango com maionese, biscoitos de queijo e xícaras de café soterrado de açúcar. Dessa vez será um funeral modesto, com pouca gente para alimentar. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Apague a Luz Se For Chorar, da Fabiane Guimarães. Eu nunca tinha ouvido falar dessa escritora. Ela é uma escritora contemporânea brasileira, não tenho certeza se esse é o primeiro livro dela ou não, mas ele entrou muito sorrateiramente assim na minha vida, subitamente, pra falar a verdade, porque a Companhia das Letras enviou um e-mail para os parceiros falando que eles estavam propondo um desafio de tipo uma maratona para ler 5 livros nacionais contemporâneos em uma semana. Eu não entrei na maratona, mas eles disponibilizaram esses livros na plataforma NetGalley, né, que é onde eles disponibilizam alguns e-books gratuitamente para os parceiros, e eu fiquei interessada por esse livro, peguei e li, e eu li em 2 dias, eu realmente devorei esse livro, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, então aqui no livro da Fabiane, a gente vai começar acompanhando a história da Cecília. A gente vai perceber que ela acabou de perder os pais, eles morreram juntos, e ela vai, né, ter que... Ela tá morando no Rio de Janeiro atualmente, ela vai ter que ir pra essa cidadezinha, chama Pirenópolis, no interior de Goiás, onde os pais dela moravam numa casinha ali, bem interiorzinho mesmo, uma cidade pequena, que eles nem fechavam a porta antes de dormir. E vai ter que lidar com toda essa situação sozinha. Ela é filha única, ela não tem nenhum familiar que tá ali apoiando. Ela até logo nessa primeira página, assim, já tem uma frase bem... passa atropelando, né? Que ela fala assim, a família que se encontrava todo ano no Natal não apareceu nem mais pro velório, né? Então a gente percebe, né, o tipo de relação que ela tem ali com a família. E a gente, né, então vai acompanhar a história dela. E em paralelo a isso, a gente tem, né, o João, que é o personagem que a gente tem relatos intercalados sobre os dois. Então sempre Cecília, João, Cecília, João. O João é um pai solo de um menino com paralisia cerebral, o Aidan, e a gente logo vai saber que ele teve, né, um caso com a mãe do Aidan, ela engravidou e ele não comparecia muito bem com os cuidados com o menino, que tinha, né, paralisia cerebral, até que a mãe se cansou, deixou o menino com ele e se mandou. Então ele é esse pai solteiro bonitão celebrado, né, olha ele com esse menino com problema, só que a gente conhece, né, muito mais o interior dele e sabe que ele não é um herói, assim como pais de crianças com deficiência, em geral, não são heróis, né, elas têm esse filho e elas têm que cuidar dele da melhor forma que podem. E... né, ninguém fica falando que a mãe solteira é heroína, então já entramos por aí. E a gente vai então acompanhando a história da Cecília, a história do João, a história da Cecília e a história do João, sem entender aonde é que elas vão se cruzar. E a Fabiane dá várias pistas ao longo do livro, mas ela dá muitas pistas falsas. E eu levei um susto a hora que eu descobri como que as histórias se juntaram. E eu achei que isso foi um grande trunfo dela, ela mandou muito bem aí. Então a gente vai acompanhando essas duas histórias. A gente sabe que a história principal da Cecília é enterrar os pais e descobrir o que ela vai fazer com a vida dela a partir de então, porque ela tá meio perdida com o emprego, ela tem um casamento, ela é separada, ela não construiu muita coisa ainda na vida dela, e agora que os pais partiram, isso traz um peso maior, né? Porque agora uma parte de quem ela era se foi e ela não deu conta de construir o que viria até então. E esse é o principal drama dela, enquanto ela tem uma pulguinha na orelha e quer desvendar o que foi que aconteceu com os pais dela, porque é muito esquisito que duas pessoas tenham morrido assim, juntas, sincronicamente, né? O médico disse que o pai morreu de infarto e a mãe, muito provavelmente, de tristeza, quando viu ele morto, morreu junto. Mas ela, sei lá, ela tá desconfiando disso, mas ela também apresenta um pouco sobre ela fala que ela é muito... Ela tem essa característica de pirar com umas histórias assim, sofrer por coisas que não existem, que ela é assim desde criança e que muito disso pode ser da cabeça dela. Então a gente já sabe que ela é um personagem não muito confiável. Enquanto isso, no arco do João, a gente tá acompanhando esse pai que tá procurando a cura do filho dele com paralisia cerebral, e ele descobre que tem um método revolucionário na China, só que ele precisa de muito dinheiro pra poder fazer isso, um dinheiro que ele obviamente não tem, que ele não consegue emprestado, e ele trabalha numa clínica de zoonoses, na parte justamente de eutanasiar os animais que não tem mais chance de vida. E a gente vai acompanhando essa história dele. É um livro bastante curto, tá? Eu li ele em 2 dias, né? Ele é curto, envolvente, e ele vai falar muito sobre a morte, né? Então a gente tem a Cecília, cujos pais morreram, e ela tá tentando administrar isso na vida dela, né? Ela conta que os pais dela, eles eram mais velhos do que os pais dos colegas dela, né, desde a época da escola. Os pais dela tiveram ela já bastante mais velhos do que o comum, e ela sempre meio que lidou com isso. Quando ela percebeu que os pais dela eram mais velhos e que anos a mais de vida pra ela
significaria anos mais perto da morte dos pais, ela começou a pilhar com isso desde pequena, e agora que esse medo finalmente se concretizou, ela precisa encontrar um novo rumo na vida. E ela vai filosofar muito sobre a morte, ao mesmo tempo que a gente tem um personagem, o João, que trabalha justamente com eutanásia de animais. E ele conta, né, que no início isso era horrível, mas depois vai virando habitual, porque afinal de contas esse é o trabalho dele, ele faz isso todo dia. E aí a gente tem algumas discussões interessantes sobre a morte nesse meio do caminho entre o ir e vir desses dois personagens. Só que, como as coisas são de timing, né? Eu gostei bastante do livro da Fabiane, ele é bem interessante, mas eu tinha acabado de ler Os Enamoramentos, que é um livro que também fala sobre morte e traz reflexões muito profundas, e é um livro muito mais ambicioso, um livro muito maior, enfim, e aí eu achei que acabou sendo um bad time, porque é inevitável comparar, né? É inevitável, a gente nunca vai conseguir ser um juiz imparcial. Então eu tenho certeza que o livro da Fabiane perdeu um pouco de força pra mim por eu ter lido ele 2 obras depois apenas de Os Enamoramentos e ter entrado em contato com o assunto de forma tão intensa ali através das palavras do Javier. De qualquer forma, o livro da Fabiane é um livro que eu recomendo, é uma história que você lê rápido, que te faz pensar bastante sobre a vida e os rumos que ela toma, que vai te deixar angustiado com algumas questões, que vai te deixar tentando elaborar mistérios em outras. E é assim, um livro que, apesar de ter um assunto delicado, ele é sim gostoso de ler, e que eu terminei de lê-lo com um sorrisinho no rosto, mas que eu imagino que teria avaliado na minha cabeça um pouco melhor se eu não tivesse acabado de entrar em contato com a obra do Javier. Acontece, né? Timings acontecem, e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!